No vídeo de hoje eu separei algumas leituras que vão para um lado mais gráfico, por exemplo, com a obra do Richard Maguire e do Brian Selznick, mas também obras aí mais para o infanto-juvenil, para a gente usar o George Orwell ou, por exemplo, o Tony de Terlizzi. E mesmo obras que têm essas abordagens que fogem do convencional, elas são, e na maioria das vezes, muito mais complexas do que elas aparentam. Confira aqui comigo. Então, gente, antes de eu começar, curte já o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque isso ajuda muito a mais pessoas conhecerem e falarem um pouquinho sobre literatura. Então, vou começar falando de Revolução dos Bichos. Eu nunca tinha lido Revolução dos Bichos, tenho que confessar. Eu já li 1984, do Orwell, e li algum outro ensaio dele publicado, mas nunca tinha lido. A Juliana ama esse livro, e a gente já tinha essa edição aqui da Companhia das Letras, mas quando eu recebi essa nova edição, que é publicada pela Tordesilhas, que nos mandou aqui para o canal, deixa eu abrir para vocês aqui, ela é bonitona. Ó, vem uma caixinha, e aqui dentro, aqui todas as marcações que foram feitas ao longo da leitura. E aqui dentro a gente tem essa edição, bem caprichada, bem bonita, o papel de excelente qualidade. E o mais legal aqui é que a gente tem um prefácio da Rita Von Hunt, maravilhosa. Gosto muito do texto, apesar de curto, mas ele serve como um preâmbulo, uma introdução para o que a gente vai ler à frente. Adorei a narrativa, eu agora entendo o porquê da obra ser tão famosa, porque eu acho que por conta de uns símbolos e a simplificação da fábula, a gente consegue contar essa história moral de uma forma que ela se torne muito ampla. E a forma como o Orwell faz aqui essa contestação e essa provocação com essa história dessa fazenda de animais, que é o título, né, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, Fazenda dos Animais seria o título correto, mas a gente conhece mais a obra por Revolução dos Bichos, como por exemplo nessa tradução mais famosa aqui da Companhia das Letras. Mas eu acho que o que vale a pena entender é como a literatura, nesse caso aqui, se a gente tomar isso como base, como a literatura ela pode ser usada como palco para outras agendas, para a qual eu acho que não havia uma previsão tão profunda feita antes pelo autor. Né? Aqui a gente tem um livro que foi usado largamente numa campanha contra o comunismo, contra o lado de lá, né, pelos americanos, justamente por usar dessa narrativa que é tão fácil de ser assimilada para também ser fato de propagação daquilo que se queria veicular. Então eu acho que esse é um grande problema. A gente não tem que escrever os livros quando a gente se coloca num papel de escritor, pensando em como a obra ela pode ser usada ou deturpada ou não. Mas eu acho que a gente tem que, como escritor, também ter ciência dos perigos e dos caminhos por onde a gente está fazendo a nossa obra andar e caminhar. E eu acho que pensando nisso a gente consegue antever alguns problemas e criar certas fortificações em torno da obra. É por isso que eu me incomodei muito com essa edição, porque aqui a gente não tem um tratamento mais aprofundado do texto, algo que a gente tem aqui. Porque aqui a gente tem alguns pós-fácios que eu acho que nos auxiliam a entender melhor a complexidade dos temas que estão aqui envolvidos na Fazenda dos Animais, do Orwell, e como a gente pode ampliar essa leitura de uma fábula que parece simples para uma narrativa que é tão complexa e que debate os temas da sociedade. Então aqui a gente tem quase umas 40, 50 páginas de textos adicionais, a gente tem um pós-fácio chamado Repensando a Revolução dos Bichos, do Christopher Hitchens. Mas o que eu mais gostei é um texto do próprio Orwell, que inclusive é citado aqui no prefácio da Von Hunt, mas que não está nessa edição, que é A Liberdade de Imprensa, prefácio proposto pelo autor, a primeira edição inglesa de 1945, e depois um outro texto dele, que foi proposto a edição ucraniana, que foi publicada em 1947. E eu acho que ler o próprio texto do Orwell é bom para a gente entender um pouco dessa visão de autor que eu estava comentando com vocês. E aqui nesse texto, o Orwell, ele fala muito sobre a questão da liberdade de expressão, de opinião, de imprensa, que é algo que hoje está sendo muito veiculado aí pela ultradireita para outros pontos, mas eu gosto aqui do que ele coloca. Primeiro ele faz uma pergunta, mais ou menos aqui no meio do prefácio, que diz o seguinte:
A questão em jogo aqui é muito simples. Será que qualquer opinião, por mais impopular, por mais estúpida até que seja, tem o direito de ser difundida? Aí depois ele, para mim, dá essa resposta. Se existe algum significado na liberdade do intelecto, que sem dúvida tem sido uma das marcas da civilização ocidental, é que cada um tem o direito de dizer e escrever o que julga ser verdade. As pessoas tendem a parar por aqui, mas tem um complemento. Contanto que aquilo que diz ou escreve não seja inequivocamente nocivo para o restante da comunidade. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Nós somos uma sociedade, uma comunidade. Então, aquilo que não fere a comunidade, ou que não seja nocivo para a comunidade, é diferente da gente falar de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E é interessante ver como isso é um tema caro para o Orwell e como isso é usado hoje, atualmente, mais para tentar proteger os discursos de ódio e de extrema-direita do que realmente uma discussão aprofundada sobre liberdade. Então, para quem ainda nunca leu Revolução dos Bichos ou Fazenda dos Animais, como agora o George Orwell está em domínio público, você encontra muito fácil o texto por aí. Gente, eu comecei a ler Brian Selznick e confesso que eu estou apaixonado. No momento eu tô lendo outro livro dele e eu confesso que são das coisas mais lindas que eu já vi, assim, presencialmente em livro. É uma pena essa edição tá tão capenga. Eu consegui ela comprar num sebo, ela tava embalada numa caixa. E aí depois que eu abri, eu vi que tava com um defeitinho, assim, um rasgo na capa, como vocês estão vendo aqui. Aí eu falei, deve ser um rasgo, então assim, tava sendo vendido mais barato, fui lá e comprei. Mas depois eu fui ver que, na verdade, atrás dá pra ver que é um adesivo de uma secretaria estadual. Na verdade, a Secretaria de Educação de São Paulo. E de que esse livro não poderia estar sendo vendido e distribuído. Quando a gente falou um pouquinho dos livros recebidos aqui na editora, a gente comentou isso de como às vezes... essa falta de moral parece brasileira, de que tudo dá um jeitinho, ninguém vai perceber, e de obras sendo vendidas, obras que deviam estar sendo distribuídas de forma gratuita por aí, e como que esse livro lá de São Paulo veio parar aqui em Goiânia, vou lá saber. Feito esse adendo, vou mostrar para vocês como que funciona o livro. O livro, ele é esse bloco de ilustração, e gente, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A ilustração do Selznick é tão linda que parece que ele desenhou aqui no papel mesmo da página. Olha que coisa magistral. E aí você vai entender essa história. O livro ele tem umas 600 páginas, mas eu acho que umas 400 páginas devem ser de ilustração, para vocês terem uma ideia. O livro é muito cinematográfico, tanto é que ele já foi adaptado e eu adoro o filme também, que foi dirigido pelo Martin Scorsese. E sério, que coisa linda, linda, linda. Sério, é muito legal. Uma história infanto-juvenil, sobre descoberta, aceitação, eu acho que entendimento do nosso próprio passado e da nossa personalidade e sobre família, né? Então, uma história muito linda e eu acho que o que mais vale a pena é esse encantamento, né? É uma obra que foi mágica ler. Sério, experiência de leitura incrível. Se você nunca leu nada do Brian Selznick, corre lá e compre qualquer livro que eu acho que você vai ter uma experiência única de leitura que até então eu não tinha experimentado. Eu estava tentando buscar alguma obra infanto-juvenil que eu já tinha aqui e eu me deparei com essa coleção da Intrínseca e resolvi ler o primeiro volume do Em Busca de Wanda, que é o livro 1, e do Tony Dieterlizzi, eu acho que ele escreveu, ele escreveu aquele As Crônicas de Spiderwick, e o Tony também é ilustrador. Então essa edição aqui da Intrínseca é super bonitona. Esse livro ele tem as ilustrações todas nesse tom de verde, sabe? E muito linda a edição, toda ilustrada, as aberturas de capítulo. E é uma história assim bem água com açúcar. Confesso que não me capturei. Demorei muito a engrenar na narrativa. Os personagens são bons, mas eu confesso que a personagem principal, ela não me cativou, assim. Foi difícil se importar com o que acontecia com ela e acompanhar a narrativa do personagem. Não sei se é já por eu ser
Já tô beirando os 30 anos aí, talvez não esteja na faixa etária do livro, mas confesso que tive dificuldades de engrenar e por isso que eu não vou continuar a ler a série. Tem mais 2 livros, inclusive eu já tinha o 2º volume aqui em casa, mas vou deixar pra lá, acho que não funcionou pra mim. Eu acho que tem disso também, né? Eu acho que não é que o livro é ruim, eu só não sou o público alvo, a faixa etária que essa obra estava destinada. Tem obras que mesmo destinadas a certas faixas etárias, elas ampliam, né? Elas conseguem comunicar muito bem. Eu sempre falo disso, os filmes da Pixar, por exemplo, funcionam muito bem em várias dimensões, em vários âmbitos, né, de entendimento. Eu queria compartilhar um erro grotesco que tem aqui nessa edição da Intrínseca, que eu acho que é a falta de um olhar cuidadoso e de detalhe para a questão. Aqui na abertura a gente tem essa coisinha que fala dentro. Ó, dentro desse livro você encontrará chaves para uma atração que por enquanto está oculta. Um mapa interativo em 3D que lhe permitirá seguir o mesmo caminho. Quando eu li isso, eu achei sensacional, porque assim, eu amo essas coisas interativas em livros e tudo. Só que o que é o erro? As ilustrações, ele fala quais são essas ilustrações que você pode escanear, entrar aqui no site e interagir. As ilustrações estão na página 123, 277 e 433. Tá aqui, ó. 433. Só que o que eu já olhei e espantei? Eu falei, mas esse livro não tem 433 páginas. Como que a ilustração tá na página 400? O livro termina aqui na página 398. Então, não tem como ter uma ilustração na página 433. Então eu falei, ó, tem alguma coisa errada aqui. E, na verdade, nenhuma das páginas que fala que tem ilustração, existe ilustração. Na verdade, o que eu acho que aconteceu é que esses números de referência devem ser da edição original, né? A edição inglesa, e que aqui não se teve o cuidado simplesmente de ler o que estava se colocando e só verificar se aquilo estava naquela página mesmo. E para piorar, eu tentei entrar no site que fala aqui, o site já está fora do ar. E eu acho que é isso, gente. Você vai pensar fazer em algo interativo, o livro é um objeto que ele não é perpétuo, mas ele vai durar muito tempo. Então, é chato você poluir o livro com algo que vai ter um tempo de durabilidade menor do que o próprio livro que você está colocando aqui. Então não funciona, né? Porque agora você tem aqui um livro poluído com algo interativo que o site não existe, as ilustrações não estão nas páginas que deviam estar. Fica aí. Que eu tô falando aí de livros mais na faixa etária mais jovem, eu também li isso daqui que, sério, que coisa maravilhosa. Essa edição O Matador, do Vander Piroli, com ilustrações do Odilon Moraes, que saiu pela finada Kozak Naif, e eu comprei numa promoção que tava na Amazon, baratinho. E sério, não tem coisa mais linda do que essas edições cuidadosas. E sério, muito lindo, e a história é muito impactante. Vou revelar, mas aqui tem um trabalho de cor interessante, que quando uma cor quente aparece, ela muda totalmente o significado da história e a forma de condução. Então a narrativa, assim, com poucas palavras, poucas páginas, mas sabe aquela coisa que te fisga, um livro infantil muito bem escrito? Fica a dica aí, se você conseguir encontrar ainda essa edição à venda, corre lá. E pra gente finalizar, uma coisa que é uma experiência, assim, maravilhosa, aqui, esse romance gráfico do Richard Maguire, nessa edição que veio aqui como cortesia da Companhia das Letras. E sério, gente, que coisa magnífica. Do mesmo jeito que o Brian Selznick é uma experiência de leitura completamente diferente, ler aqui é uma experiência que eu também nunca tinha tentado fazer, ou nunca tinha encontrado um livro que tinha me aguçado esse tipo de experimentação literária. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele veio com uma sobrecapa. E livro lindo, lindo, lindo mesmo. E é um romance gráfico. Então, na verdade, o que você vai ter é um livro todo ilustrado. E o que é interessante dessa obra? Olha o nome, Aqui. A gente vai acompanhar a história de um ponto no espaço. Não é um ponto, é de um lugar. É como se a câmera tivesse parada no tempo, né? Como se você te coloca... Sabe aqueles vídeos que você coloca um tripé e passa ao longo de um dia e depois passa de forma rápida?
Aqui a diferença é que você tem essa câmera no tripé, só que aqui você não vai acompanhar um dia, você vai acompanhar milhões de anos. Você vai acompanhar esse momento no passado, no futuro, no presente. Você vai encontrar esse lugar há milhões de anos atrás. Então aqui nesse quadro, ao mesmo tempo que você está acompanhando a paisagem, aqui tem um ano, ó, há 8.000 anos antes de Cristo, você está acompanhando o que é esse lugar, por exemplo, no ano 1989, que tem 4 pessoas sentadas, onde é uma sala. E aí essa cena da sala vai passando, enquanto o fundo, por exemplo, ó, vai avançando no tempo. E aqui você tem um outro pedaço aqui em 1763. Aqui, ó, você já tem um vislumbre dessa casa completa, aqui aquele sofá onde estava, aqui em 1959. E assim você vai se debruçando por essa experiência narrativa visual que é incrível. E como essas histórias se interconectam e como esse espaço pode ser também algo guardador de memórias. Sério, experiência magnífica, um trabalho visual e editorial belíssimo da Companhia das Letras. Sério, que livro lindo para dar de presente e para ser uma experiência de leitura. Então, se você, eu acho que nunca teve uma experiência de ler romances gráficos, nunca leu nada de Will Eisner ou outra coisa do tipo, sério, começa por aqui, lê essa experiência do Richard Maguire, que eu tenho certeza que você vai adorar o que você estiver lendo. Então, nesse vídeo eu compartilhei com vocês algumas experiências mais gráficas, por um lado, e por outro lado também a gente teve também alguns livros infantos juvenis. Alguns não me agradaram tanto, mas outros se tornaram experiências que eu quero muito repetir em breve e autores que eu já marquei aqui no meu caderninho. Então, se você gostou de qualquer uma dessas recomendações ou você quiser ver outro livro por aqui, deixa aqui seu comentário. Então é isso, muito obrigado. É claro, não deixa de curtir esse vídeo porque ajuda demais na divulgação e já faz a sua inscrição no canal. Até mais.